Olá, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial, vamos fazer uma homenagem ao grande rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que veio a falecer recentemente. Nós vamos fazer, como nós somos um canal que fala de curiosidades, bastidores de filmes, vamos fazer um filme em que o rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, fez em conjunto com Os Trapalhões, aqui no Brasil, que se chama Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Muito bem. Metendo o nariz no filme alheio. Pedro, nos diga aí como é a ficha técnica desse filme. Bom, é Os Trapalhões, né? O Renato Aragão fazendo o papel do cardeal, que vira técnico e depois jogador. O Pelé fazendo um repórter chamado Nascimento, tem uma piadinha aí. Sim. O Dedé fazendo o Elvis, o Mussum fazendo o Fumê, o Zacarias, o Tremoço. Grande Luísa Brunet fazendo Aninha. E a direção é de Carlos Manga. Tem grandes atores fazendo ponta aí, o Leo Goy e tal, mas... Enfim, o Carlos Manga é o ator, é o diretor. O Carlos Manga é o diretor. Esse filme foi criado e feito especialmente ali para comemorar os 20 anos dos Trapalhões. Curiosamente, o Pelé não faz o papel do Pelé. O Edson Arantes do Nascimento faz o papel do Nascimento. De um repórter. Ele não é jogador de futebol. E quando ele entra em campo... ele vai ser goleiro. Ele vai ser goleiro. É. Que inclusive ele foi goleiro naquele filme do Stallone, né? Não. Ele não era goleiro? Não. No Sylvester Stallone, o Stallone é o goleiro. Ah, é verdade. O Stallone era o goleiro. Esse filme, ele é um filme curto. Não sei se ele pode ser considerado um longa, né? Porque ele tem 1 hora e pouco. Porque ele tem 1 hora e tanto de filme. É 68 minutos de filme. Um filme mais curto. Interessante que ele teve quase 4 milhões de espectadores no Brasil. Não sei se ele é muito conhecido fora do país, né? Não, provavelmente não. Em si, o filme é um enredo bem simples, né? Qual é o enredo? Existe algumas pessoas que trabalham num clube que chama Independência Futebol Clube. É um clube fictício, me parece, situado no Rio de Janeiro. Uhum. E eles são... Os Trapalhões são 4 pessoas que trabalham no clube. O cardeal, se eu não me engano, era um faz-tudo lá no clube. O Dedé era massagista. O Zacarias, ele era um médico, como se fosse um médico, um cara da saúde. E o Mussum, que lá no caso era o nome do personagem, era Fumê. Naquela época os caras faziam piada aí com essas coisas, né? E aí o Mussum, ele era o cozinheiro do clube. Então, o Fumê. O Didi, não sei se acho que não era um cara... Ele acaba virando técnico logo no início do filme. Ele vira técnico porque existe um conflito entre presidentes e eles fazem uma visão muito assim, o presidente... Até fazem uma caricatura, né? Tem um cara lá que quer se tornar presidente, que ele tem um conjunto de pessoas que estão ao redor dele que usam cartolas enormes, assim. Porque os dirigentes de futebol são chamados de cartola, pra quem não conhece, né? Os cartolas, lá no passado, quando começou o futebol, o cara usava cartola. Mas hoje em dia ninguém vai usar. E além da década de 80, esse filme é de 86, né? Não iam usar cartola, né? Então, enfim, e aí existe um conflito entre 2 pessoas, que inclusive o doutor Velácio, ele é o José Leo Goy, né, que é um baita de um ator do Brasil, que já fez muito cinema, teatro e tudo aquilo lá, e ele, no final das contas, ele é um pouco mal aproveitado no filme, porque ele faz um personagem pequeno, né, que tem um conflito, ele faz um personagem que não se desenvolve muito, ele fica muito naquele que é o cara maldoso, que ele quer só poder, né, e aí ele acaba elegendo o cardeal, porque seria um cara que ia perder tudo. Ele elege o cardeal para ser o técnico. O cara só ganha, ele começa só a ganhar. É interessante desse filme que eles conseguem fazer um arranjo bacana, que eles não ficam mostrando as partidas. Ele mostra como se fossem os bastidores da partida, né? Isso deve ser muito complexo ter que mostrar a partida todo o tempo. E eles mostram só ao final alguns lances assim. Inclusive coisas absurdas acontecem no jogo final, né? Esse filme, Gustavo, ele é curioso assim. É bom dizer que os Trapalhões eram um grande sucesso nos anos 80. Esses filmes eram assim muito interessantes. A garotada lotava, ia pro cinema. Que luxo, né? Quando passava na televisão, era aquele não pode perder, vai passar. Isso é televisão antes da TV a cabo. Então a Globo falava, esse domingo, às 5 da tarde, vamos ver e tal. Todo mundo falava. Curiosamente, esse filme é um dos... É chamado de mais preguiçosos dos Trapalhões. Não é um dos melhores Trapalhões, né? Tem aquelas piadas
que até é engraçadinho, vai. Assim, até um adulto poderia ver. É aquele filme simpático, sim, né? Sim. Mas assim, da fase de ouro dos Trapalhões, ali dos anos 80, porque depois dos anos 90 os Trapalhões deu uma caída. Que agora quando falecendo as pessoas. Exatamente. E quando o Renato Aragão começa a ficar com a mocinha, perde a graça, né? Porque você não acredita que o Renato Aragão possa... o Didi, não o Renato Aragão. O Didi vai ficar com a mocinha, né? Então esse é um filme... Não, assim, dos melhores. E esse filme é tão maluco que é um filme curto, de 68 minutos, são 1h08. E o filme é assim meio... mas os últimos 6 minutos são fabulosos. Que é os minutos que é o jogo de futebol. Que se passa no Maracanã de verdade. Sim, aquela lá foi uma baita de uma locação, né? Que os caras fizeram lá. Exatamente. E aí acontece coisas... extraordinário. E é engraçado, assim, é claro, coisas que... O Didi faz gol, o Didi entra, faz gol contra. Já tava perdendo de 4x0, ele mete e faz o gol. Não, conta como é que... Ele entra no final. Ele entra no final, tem aquela história lá da mocinha que é sequestrada, e aí eles têm que ir lá pra resgatar a mocinha. O Pelé... Comecemos da mocinha, vai lá. O Pelé chega lá, invade o lugar, briga com os caras, dá porradaria nos bandidos, né? Apanha também, porque ele leva, não no filme não, mas né, nas gravações ele leva uma, porque negócio de dar soco de filme, às vezes o cara erra, então ele leva uma sapatada na cabeça, todo mundo fica preocupado, Pelé, deram no Pelé, bateram no Pelé, isso aqui, e aí o ator chamava-se Hulk, porque era grande e tal, aí o Pelé, não, tô acostumado, entende? Tô acostumado. Isso aí, eu levei várias no Santos. Aí, detalhe assim, o Pelé, nessa época, é aquilo que... Falando aí da cena de luta, né? Botando um contexto. Quando eles vão salvar a mocinha, tem essa cena e tal. O Pelé, nessa época, ele trabalhava 24 horas por dia. Não mais como jogador de futebol, mas ele tinha os negócios dele, ele era importante. Sim, o Pelé era muito grande lá fora. Uma figura muito importante, né? Sempre foi. Né? Então ele tinha compromissos, assim, que ele ia... Ele vinha sem dormir pra gravar. O Pelé é extremamente profissional. Ele é um cara super simpático, coisa e tal. Tem lá seus defeitos, todos nós temos, claro, até você, por exemplo, vídeo essa barba. Mas o Pelé é muito profissional, vinha, gravava, os Trapalhões ficaram impressionados com o profissionalismo, ele estava lá de bom humor, gravava, tal, entendia todo mundo muito bem e tal. Os outros Trapalhões que não o Didi não aparecem muito nesse filme. É verdade. Por alguns motivos. Primeiro porque o Pelé tá ali, né, se ocupa meio espaço. O Dedé quebrou o pé. O Dedé, muitos dos Trapalhões, principalmente o Dedé, ele não usava dublê, né? O Dedé ele fazia coreografia da luta, não sei o quê. O cara se vê de circo. Ele é do circo, então ele caía e tal. E ele deu um azar que ele pulou, ele tinha que pular de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, tinha uma pedra, ele caiu em cima com os 2 pés, aí teve que usar gesso. Então ele tem uma cena só de luta, que ele aparece lá dando um sopapo num cara, dando uma pernada. É verdade, não aparece. Ele não aparece muito. Né? E os outros também não aparecem muito. O Didi aparece. O Didi, obviamente. Não, o Didi não tava naquele lance, porque ele tava lá no estádio. Mas o Zacarias aparece, porque o Zacarias sempre teve aquela brincadeira de que ele não era tão bruto, então ele ficava lá com um pauzinho na mão, o cara vinha, ele pau. Ele só batia assim, ficava aqui, passava alguém e tal. É o personagem dele. É a piada dele, né? Piada dele. O Mussum tinha as piadas dele também, né? Que até tá uma hora que eles brincam que o Mussum tinha uma busanfa grande, ele derruba o cara e dá senta no cara, dá uma bundada no cara. Então é uma coisa bem infantilizada, de palhaços, né? E tal. Obviamente, e o Pelé vai bem nesse filme. Ele briga. Eu diria que o Pelé é o melhor ator desse filme. Ele interpreta muito bem o personagem de nascimento dele, nas falas, né? A interação. É bem legal. E, obviamente, como você comentou, né, o Pelé estava sempre disposto a regravar, fazer as coisas, né? Aí tem uns furos de roteiro, por exemplo, tem o tal do fantasma do Maracanã, que o Pelé fala, o Nascimento fala, tem o fantasma do Maracanã, que tem uma hora lá que aparece o Didi rezando pro fantasma, mas não tem nenhum, o fantasma não faz gol, não aparece, não faz nada, né? Sim, é só uma brincadeira. É uma brincadeira. Olha, e nos 6 minutos finais... eles entram pra jogar futebol. E o time tá perdendo de 3-0. Acho que tava perdendo de 3-0. 3-0. Aí ele faz o gol contra e vira 4. Aquela piada que o Didi não sabe pra onde ir, ele vai pro gol errado. E o Pelé fala, não, é pra lá, Didi. Sei lá, cadê a... E o Didi, gol, não sei o quê. Aí depois o Didi começa a fazer vários gols dele, só ele que faz gol. O cara vai lá, cobra escanteio e faz gol de cabeça. Aí faz gol de bicicleta, faz gol de meio campo. Aí ele fala, eu sei que você não fez lá. O Pelé não fez, né? Aí o Pelé fala assim, vai pra lá, E aí depois o Pelé faz um gol de tiro de meta.
Que é o gol da vitória. Que é o gol da vitória. Aí são coisas, obviamente, é brincadeira. Não, e tem o... Assim, depois do gol contra, tem um pênalti. Isso. Contra o time lá do Didi lá e tal. O Pelé defende. E o Didi vai lá, pega a bola com a mão. Pô, tá legal, velho. Não pode pegar a bola com a mão. Faz outro pênalti. Coisas absurdas, mas são divertidas. Não, né? Então, esse final é engraçado, porque esse final é muito legal. Eu lembro que eu vi esse filme em 87, eu era moleque, coisa e tal. E, assim, esse filme você dorme até entrar na cena do jogo. Ainda bem que o filme é curto, porque se fosse esperar tudo isso pra entrar nessa cena... horas, né? Então é bom o filme ser de 68 minutos. Pois é. Né? E é um filme simpático. Os Trapalhões tinham essa coisa de filme simpático, que você podia sentar ali com a família e comer um negocinho e ver, e era divertido, não era um filmaço, né? Aí depois deu uma... do filme. Depois eles pularam o tubarão, né? Pularam o tubarão depois, é normal. Então assim, esse filme ele foi gravado, ele tá falando do Pelé aqui, mas só umas coisas. Esse filme ele foi gravado, a cena do futebol, foi gravado no intervalo de Vasco e Flamengo, que decidiam a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro. Na época, o Campeonato Carioca tinha grande importância. Tão importante quanto o campeão brasileiro, assim, em termos de disputa e coisa e tal. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Então, o intervalo daquele jogo, o placar anuncia, olha, pessoal, a gente vai filmar aqui o jogo, um filme com os Trapalhões e o Pelé. E a galera, na época, a galera curtiu, o Vasco e o Flamengo, não sei o que e tal. O intervalo foi mais longo. Então, por isso que no filme você vê a torcida no fundo, é o Maracanã de verdade. Então, eles, né? E, claro, teve não sei quantos mil figurantes para outras cenas lá, que eles contrataram mais de 1000 figurantes para fazer, enfim. Então, foi usado. O intervalo foi mais longo, 20 minutos ao invés de 15. Há algumas fontes dizendo que também foram cenas gravadas antes do jogo começar, ali depois da preliminar, que tinha sempre uma preliminar no Maracanã com o time de júniors, né? Detalhe, o Flamengo foi o campeão daquele ano, não sei se é importante dizer. Foi em cima do Vasco. Ele perdeu o jogo, mas seria campeão no fim, né? Aquele era o primeiro turno. Né? E assim, falando agora do Pelé, o Pelé no show business, você tem alguma memória, assim, no show business, não no gramado a gente não viu ele jogar, a gente é muito novo. Ele foi ministro do Brasil também, na parte da política. Né? Ele foi ministro. Ministro dos esportes. Né? Então teve esse envolvimento fora dos gramados, né? O gramado a gente viu por reprises, né? O pessoal... Eu não vi nada do Pelé. Comenta, sempre fala que é um excelente jogador, que era completo, né? E eu assisti, por exemplo, todos os jogos da Copa de 70, depois num remake aí, de fato... Mas assim, na mídia, já que a gente trata aqui de cinema, você não lembra de nada, assim, porque ele fez alguns filmes, né? Ele falou até palavrão em filme, né? Tem uma cena que ele chama uma mulher de piranha, assim. É no filme, né? Filme. É ator. Desta vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa ela pra cá, vai! Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Aqui, a gente estava discutindo aqui, o Gustavo, qual filme que a gente ia usar. A gente pensou nesse filme Victory, né? Que agora do Stallone. Só que o Pelé ele participa muito pouco. É uma ponta muito pequena, né? Inclusive, a história... você falou que o Pelé era goleiro. Era pro Pelé ser goleiro nesse filme. Só que o Stallone não conseguia fazer o gol de bicicleta, que é o gol da vitória. Que no filme o Pelé faz o gol da vitória. Mas o Stallone tinha que fazer alguma coisa heróica, então ele salva um pênalti no final. O engraçado desse filme é que a comemoração do Stallone, que ele pega o pênalti, ele comemora com um menininho. Antigamente a comemoração é diferente, eles pulavam, aqueles pulos meio esquisitos, que eles pulavam, que eles faziam assim, um soco no ar assim, pulavam. E a cena deles comemorando é meio esdrúxula, que é o Pelé, ele entra meio dando um pulo assim. E o Stallone Cada um tem um jeito de comemorar, né? Hoje em dia a galera dá amarelo pra toda coisa, né? E eu também lembro também quando eu era moleque, a Record reprisou um episódio da Família Trapo, que era comparando assim, seria um show feito igual o Sai de Baixo, que era ao vivo, no palco, com plateia, no teatro. Era uma família com o Golias e o Pelé. Participa do programa inteiro, porque eles têm uma partida de futebol, o Golias não joga bem, que é o Bronco, né? Sim. E eles têm que substituir o Bronco não quer ser substituído, mas esse rapaz aqui, que era o Pelé, que em nenhum momento o Bronco percebe que ele é o Pelé, essa é a piada, e no final fala, você não sabe quem tava aqui? É o Pelé. Aí ele desmaia, e coisa e tal. Fazer confusão na área, faz confusão na área. Atropelo! Agora... Não, isso aí você cai assim.
Bom, mas, enfim. Fica a nossa homenagem então ao Rei Pelé. É isso aí. A vida é assim, né? Bom, então, espero que vocês curtam e assistam o filme. Vão dar algumas risadas com os Trapalhões e o Rei Pelé e sentimentos aí aos fãs, aos familiares e vamos à frente. Um abraço a todos. Tchau, amigos.